venha se encantar com o conto A Cartomante de Machado de Assis, narrado na voz de Essivaldo Idalino. Seja bem-vindo ao canal Escuta Livros, o canal que toca o que toca você. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, uma sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido, na véspera, consultar uma cartomante. A diferença é que eu fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que eu fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse: "A senhora gosta de uma pessoa." Confessei que sim, e ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois? Qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é essa casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhava tudo. Quer mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. E logo depois, uma só negação total. Camilo não acreditava em nada, porque não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde moravam a comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai e queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela
da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. "É o senhor?" exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. "Não imagina como meu marido é seu amigo", falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olhavam-se com ternura, eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostavam de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita, odor de feminina. Eis o que ele aspirava nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhes as damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até que as coisas, agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que os consultavam antes que o fazer o marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho, palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas. A velha Calécia de Praça, em que, pela primeira vez, passeastes com a mulher amada. Fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-lhe acercando dele, envolvendo-o todo. Fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada, mas que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. Confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que ele chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhes as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo, visto que a cartomante resistiu-lhe, restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante
para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas formulou este pensamento: a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecem. Se algum for igual, guarda e rasga. Nenhum apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles tatear o marido. Pode ser que até ele ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar suspeita ou denúncia, mas valia acautelar-se. Sacrificando-se por algumas semanas, combinaram os meios de se corresponderem. Em caso de necessidade, separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório, porque em casa tudo indicava matéria especial e a letra fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele, com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa. Vilela, indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo. Depois sorriu amarelo, e em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada. Ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural, uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo, a mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já, para quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia, picando o passo, na direção do Lago da Carioca, para entrar num tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes, melhor, pensou ele. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a intestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tilbury teve de parar. A rua estava atravancada, com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que, ao lado,
À esquerda, ao pé do tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultava uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos. Incidente da rua, descia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tilbury, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar a primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, e esperava, e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu, tornou a esvair-se no cérebro, mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Anda agora, empurra, vá, vá. Aí, a pouco instante, removidos os obstáculos, Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe à orelha as palavras da carta. Vem, já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele, se deu por si na calçada ao pé da porta, disse ao cocheiro que esperasse e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, os corrimãos pegajosos, mas ele não viu, nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não apareceram ninguém. Teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la e ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada, por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos dela, curioso e ansioso. As cartas dizem-lhe. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Serviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou. Recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz, ao espírito, disse ele,
estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da carta amante. Esta levantou-se rindo. Vá, disse ela, vá, ragazzo, innamorato. E de pé, com o dedo indicador tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria Síbila. Levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a estava um prato com passas, tirou um cacho destas, começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse, ignorando o preço. Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem, ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Olhe a escada, é escura. Ponha o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou Tilbury esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outros aspectos. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris, recordou os tempos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga assiduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a insistência de um terceiro, porque não adivinharia o resto. O presente que se ignorava vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima e o mistério empolgava com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a enxortação, vá ragazzo, innamorato. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e viva. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater a porta. Abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Não respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta, ensanguentada. Vilela pegou pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. E assim chegamos ao final desse conto. Espero que você tenha gostado. Peço que você nos ajude, que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos vídeos. Compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus familiares, comente, nos ajude a continuar criando conteúdo para este canal. Até a próxima história, forte abraço, tchau, tchau!